chama não se apagou, a chama não se apagou, a chama não se apagou, a chama não se apagou. Só quem está queimando aí, só quem está queimando aí, só quem está queimando aí, só quem está queimando. A chama não vai se apagar no ministério de louvor, a chama não vai se apagar nos obreiros, a chama não vai se apagar no ciclo de oração, a chama não se apaga na igreja, a chama não vai se apagar em Nova Morada do Sul, porque Deus acendeu a chama aqui. Não vai se apagar, 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 não vai se apagar. Estenda as mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, nós já glorificamos o Teu nome através dos louvores, através de palavras. A terra, Senhor meu Deus, já foi preparada, gradeada, arada, mas somente falta o essencial, que é a Tua palavra, que é a semente da Tua palavra. Fala conosco, Jesus, essa noite, através da vida do Teu servo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém, irmãos? Cumprimento todos com a paz do Senhor. Que bom estar com vocês mais uma vez. Estou muito feliz em poder retornar nesta casa. Meu coração está transbordando de alegria. E somos gratos a Deus por todos os benefícios que o Senhor tem proporcionado sobre as nossas vidas. Abre a sua Bíblia comigo. Eu quero ler um texto que se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, capítulo de número 18, o versículo de número 36 a seguir. Enquanto os irmãos localizam o texto, quero louvar a Deus por tudo que Deus já fez, por tudo que Deus está fazendo e por tudo que Deus ainda há de fazer. Deus abençoe esta família, este ministério, todos os irmãos que faz parte, as crianças, obreiros, irmãos de juventude, pastoreado pelo meu amigo, pastor José Carlos. Obrigado por mais uma vez pelo convite. Deus abençoe sua casa, missionária. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Nós temos um carinho enorme por vocês, eu e minha esposa, e somos gratos a Deus por esta amizade a qual Deus nos deu. Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe minha esposa. Que mulher linda. Eu estou apaixonado. Eu te amo, tá? Sou grato a Deus pela vida da minha esposa. Uma mulher guerreira, que sempre está do meu lado. E Deus foi muito bom comigo. E realmente você é a revelação do cuidado de Deus para minha vida. Deus é bom, irmãos. Quando eu pedi a Jéssica em namoro, ela olhou para mim e falou isso: você é a revelação do cuidado de Deus para minha vida. Deus é fiel. Trazemos a paz dos nossos pastores lá de Campo Grande, Assembleia de Deus, Mato Grosso do Sul, pastor da minha congregação Nova Bahia, pastor Júlio, pastora Kelly. Trago um abraço, meus pastores, a todos os irmãos. Amém? Se você achou, diz amém. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36, está escrito assim: E sucedeu na hora da oferta do sacrifício da tarde, que Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Senhor Deus de Abraão, Isaque e Deus de Israel, que seja conhecido nesse dia que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que tenho feito todas essas coisas mediante a tua palavra. Ouve-me, ó Senhor, ouve-me para que este povo possa saber que tu és Deus, que tu tens feito
destruição. Então o fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício queimando, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda a água que estava na vala. E quando todo o povo viu isto, eles caíram sobre os seus rostos e disseram: o Senhor, Ele é Deus. O Senhor, Ele é Deus. Amém? Pode se assentar. Meus irmãos, esse texto que acabamos de ler, acredito que é um texto bastante conhecido pela amada igreja, aonde iremos perceber o profeta Elias propondo um desafio aos profetas de Baal. E sabemos que o desafio foi que os profetas de Baal clamassem a Baal e Elias clamasse a Deus. E o Deus que respondesse com fogo seria Deus em Israel. E os versículos que acabamos de ler mostra Elias oferecendo a Deus o seu sacrifício, e através da oração, quando ele oferece a Deus o sacrifício, Deus recebe o sacrifício, e assim Deus responde com fogo sobre o sacrifício e queima o sacrifício. O profeta Elias, um grande profeta, um homem que Deus usou de uma forma extraordinária, e percebemos que Deus usou tanto Elias, que Elias é conhecido como profeta do fogo, pelo fato de Elias orar a Deus e Deus assim responder Elias com fogo. Elias ficou conhecido e marcado por esse feito que Deus fez através da sua vida. Elias foi um profeta levantado por Deus em um período de Israel em que o povo estava passando por uma crise. E a crise não era só econômica, não era só sobre o país financeira, mas a maior crise que o povo estava enfrentando era a crise espiritual. Porque é um período em que o povo está cocheando em dois pensamentos. É um período em que o povo está deixando-se a lei do Senhor e se esquecendo dos princípios de Deus e encaminhando para a idolatria, trazendo para o meio do povo a cultura de povo pagão e trazendo para o meio do povo o Deus conhecido como Deus de Baal. Isso aconteceu num período de Israel em que o rei de Israel era um homem chamado Acabe. Acabe foi o 6º rei de Israel depois da divisão, porque sabemos que também por causa da idolatria e a idolatria do rei Salomão, Deus divide as 12 tribos e forma 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. O reino do norte agora se chama o povo de Judá, e o povo de Judá, a capital deles é Jerusalém. Agora o reino do norte, se chama Israel, e agora a capital de Israel é Samaria, e o reino do sul é o povo judeu, e a capital do judeu é Jerusalém. E depois desta divisão, alguns reis que reinaram sobre o reino do norte, sobre Israel, levava o povo à idolatria, levava o povo a uma cultura pagã. E Acabe, que foi o 6º rei depois da divisão, ele levou a nação de Israel à idolatria. Ele tomou atitudes que desagradou a Deus, ao ponto que o escritor de 1 Reis, quando começa a narrar a história, o reinado de Acabe, ele vai dizer que Acabe fez tudo o que era mal perante aos olhos do Senhor. E o que Acabe vai fazer que é mal perante aos olhos do Senhor? Primeiro, Acabe vai casar com uma mulher de outra nação,
uma mulher chamada Jezabel. E quando Acabe casa com esta mulher, a Bíblia vai nos mostrar que Jezabel, filha de Etebaal, rei dos Sidônios, e quando ele casa com esta mulher, a Bíblia diz que esta mulher, na nação dela, no povo dela, ela foi levantada como sacerdotisa do Deus Baal. Ou seja, um sacerdote é alguém que tem a função de levar o povo a adorar o Deus que ele acredita. Então Jezabel, ela foi ungida a isso na cultura dela. Ela foi consagrada a isso na cultura dela, a levar pessoas a adorar o Deus que ela acredita, que é o Deus de Baal. Então quando ela casa com Acabe, Acabe vai dar liberdade a esta mulher, a trazer a cultura do povo dela, e trazer o Deus Baal para o meio de Israel, ao ponto assim, ela tem a liberdade de influenciar a nação de Israel agora a adorar a Baal. Então ela levanta uma estátua a Baal e vai dizer: nós a partir de hoje vamos adorar a Baal. A Bíblia diz que boa parte do povo se rende a Jezabel, senta na mesa dela e está agora adorando a Baal, ao ponto que ela impõe a ameaça de dizer: quem não adorar a Baal vai correr risco de vida, vai correr risco de vida. Então assim a nação de Israel, a capital Samaria, o povo vai ser levado a adorar a Baal. O povo está adorando a Baal, o povo está glorificando esse Deus chamado Baal. E Baal era um Deus em que eles acreditavam que era o Deus da fertilização, era o Deus do tempo, ao ponto que eles criam que Baal era o Deus que eles adoravam, para Baal mandar chuva sobre a terra, para ter uma fertilização boa e uma colheita boa. Então eles acreditavam, se Baal quisesse, iria chover, se Baal quisesse, iria sair sol, se Baal quisesse, iria vir frio, se Baal quisesse, iria vir a primavera, se Baal quisesse, ia vir outono, se Baal quisesse, iria vir o verão. Então eles se cria que Baal era o Deus do tempo, em que Baal mandava no tempo. Então eles adoravam Baal, eles glorificavam Baal, e boa parte do povo está envolvido a esta adoração ao Deus de Baal. Mas o texto vai dizer que nesse contexto de crise espiritual do povo, em que o povo não sabe o que adora, em que o povo está enganado em quem adora, aparece Elias. E Elias aparece como um desconhecido, o tibista de Gileade. E quando Elias aparece com ousadia e com coragem. E Elias aparece de frente ao rei Acabe. E quando Elias chega de frente ao rei Acabe, Elias vai trazer uma palavra para Acabe. E a palavra que ele traz a Acabe não vem do coração de Deus, mas vem do coração de Elias. Mas esta palavra que ele traz é uma palavra de um verdadeiro adorador. Porque Elias vai chegar a Acabe e dizer: vive o Senhor, em cuja face estou, segundo a minha palavra, não vai chover e nem orvalho vai cair sobre a terra. Observa comigo o texto que Elias está trazendo uma mensagem, não da palavra de Deus, mas da palavra dele, do coração dele. Mas esta palavra que Elias traz é uma palavra de um verdadeiro adorador. Porque primeiro, quando Elias diz não vai chover segundo a minha palavra, Elias está dizendo: Baal não é Deus, Baal é invenção humana, Baal não tem poder, Baal é mentira, Baal não é de verdade, Baal é a invenção da cabeça humana. E quando Elias diz cuja face eu estou do Senhor, ele está dizendo: muitos estão adorando a Baal, mas eu adoro o Senhor que fez os céus e a terra. Muitos estão se prostrando a Baal, mas eu adoro aquele que me criou, que me formou, que me levantou, que me chamou, que me criou, que me formou. Esse é um verdadeiro adorador, porque verdadeiro
Verdadeiro adorador, quando ele vê mentira, ele traz a verdade. Verdadeiro adorador, quando ele vê o pecado, ele traz Jesus para trazer limpeza na casa. Verdadeiro adorador não se prostra a Baal, não se ilude a Baal, não cai na onda do momento. Mas um verdadeiro adorador, ele sabe quem ele adora, ele conhece quem ele adora, ele sabe quem ele glorifica, ele conhece quem ele adora. Baal é o Deus em que o povo está adorando, e Baal é o Deus da modinha, é o Deus do momento, é o Deus da moda. Todo mundo quer adorar Baal, mas Elias é diferente. Elias não adora Baal. Elias nasceu para adorar o Deus criador do céu e da terra. Você não nasceu para se prostrar a Baal. Deus te formou, Deus te criou para você adorar o Deus criador do céu e da terra. Segundo, quando Elias diz: vive o Senhor em cuja face estou, Elias quer mostrar duas coisas. Primeiro, Elias quer mostrar: eu sou separado desse povo aí. Eu sou diferente desta turma aí. Elias quer mostrar primeiro: eu me separei para Deus, porque verdadeiro adorador se separa para o Senhor. Eu vou dizer, verdadeiro adorador se separa para o Senhor, aleluia. Segundo, Elias quer mostrar: eu não só me separei para Ele, mas eu também tenho intimidade com Ele. Aleluia, 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 aleluia. Elias está querendo mostrar: olha, nesse contexto muitos estão adorando a Baal, mas eu não, eu adoro o Criador. Eu me separei para Ele e eu tenho intimidade com Ele. Eu tenho intimidade com Ele. Eu tenho intimidade com Ele. Esse é um verdadeiro adorador, alguém que se separa para viver para Deus, e alguém que tem intimidade com Deus. E não é eu que falo isso, é a Bíblia que mostra isso. Em João capítulo 4, quando Jesus fala com a mulher samaritana, e a mulher samaritana tem uma dúvida: onde devemos adorar? Porque o samaritano diz que aqui no monte, o judeu diz que é em Jerusalém. Aí Jesus vai dizer: olha, vocês adoram o que não sabem. Aleluia, nós adoramos porque a adoração vem do judeu. Não tem intimidade aqui no povo. O povo aqui está cego. O povo aqui não me conhece. O povo aqui não me recebe. Porque o próprio Jesus disse: eu vim para os meus, mas os meus não me recebeu. Mas Jesus olhou e disse: mas a hora vem, mas a hora vem em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, em espírito e em verdade. Oh glória, oh glória, oh glória. Só quem nasceu para adorar Ele, só quem nasceu para adorar Ele, só quem tem intimidade com Ele, só quem anda com Ele, só quem tem intimidade com Ele. Quem tem intimidade com Ele não se prostra a Baal. Quem se separou para Ele não se prostra a Baal. Quem tem intimidade com Ele não se prostra a Baal. Pode vir o que for, mas Ele adora. Pode levantar o que for, mas Ele adora. Pode vir deserto, mas Ele adora. Ele pode perder, mas Ele adora. Pode vir calúnia, mas Ele adora. Pode vir perseguição, mas Ele adora. Porque Ele sabe, Ele conhece aquele que Ele chamou. Ele tem intimidade com aquele que Ele criou. E Ele sabe para quem Ele está se prostrando. Ele sabe que aquele que Ele adora é digno de todo louvor, de toda adoração. Por Ele, para Ele são todas as coisas, porque para Ele a honra, a glória para todos sempre. Ora surabaya da candorebia la séria. Orebia suribia da candorebia la séria. E a surabaya da candorebia séria. Amandorebia suribia séria. Ai a suribia da candorebia séria. Abaia tocoduribia surabaya séria. Ainda existe um povo que é fiel. Ainda existe um povo que é separado. Ainda existe um povo que tem intimidade. Aleluia.
aleluia, aleluia. Isso me lembra de Daniel. Quando Daniel chega dentro da Babilônia, Daniel está servindo o rei no palácio. E agora a ordem do rei é: olha, dá tudo de alimento para eles. E quando Daniel vai receber aqueles alimentos para comer, Daniel rejeita. Não porque Daniel estava fazendo uma dieta, mas sim porque os alimentos que ele estava trazendo era consagrado a demônio, aos deuses da Babilônia. E Daniel sabia quem ele. Daniel conhecia o Deus dele. Daniel tinha intimidade com o Deus dele. Daniel viveu separado por Deus dele. E Daniel diz: olha, não traz isso não, traz para mim legumes. Eu não vou querer a comida da Babilônia. É Daniel dizendo: olha, não vou me prostrar a Deus estranho, não vou adorar a Deus estranho. Eu nasci para adorar ao Deus de Israel, o Deus criador do céu e da terra. Eu tenho uma notícia de Deus para alguém que entrou aqui. Se entrou alguém aqui com coração de adorador, se prepara, porque está vindo formosura para a tua vida, está vindo algo grandioso para a tua vida. Porque alguém pode olhar e dizer: vai morrer, como olhou para Daniel, diz: vai ficar desnutrido. Mas fica tranquila, que o Deus que você adora, Ele se responsabiliza por você, por você, por você, por você, por você, por você. Só quem é separado aí, só quem quer ter mais intimidade aí, levanta a mão por um minuto. Adora o Deus dessa igreja, adora o teu Deus agora, exalta Ele nesta noite. Elias é diferente. Deus fecha o céu e não chove, irmão. 3 anos sem chuva. Há uma crise agora sobre o país. Mas o que me chama a atenção, que adorador, até no meio da crise, tem água para beber, tem alimento para comer, tem viúva para sustentar. Da surabaia séria. O seu papel é só adorar, e fica tranquilo que Deus cuida do resto. Da surabada. Eu estou sentindo Deus aqui, é para alguém essa palavra. O seu papel é só glorificar, fica tranquilo que Deus cuida do resto. Deus já preparou o covo para trazer comida. Deus já preparou a viúva para te sustentar. Alaia séria, abatocodubia séria. Alguém pode olhar e dizer: eu quero ver agora se vai sair glória da boca dela, se vai sair glória da boca dele. Olha aí, a prova chegou, a porta fechou, a enfermidade bateu. Olha aí, vai murmurar, mas ainda tem pessoa que nem Jó, que no meio da prova raspa a cabeça, se prostra ao Senhor e diz: bendito, bendito seja o Senhor, o Deus da minha salvação. Bendito. Ai, é sério. Deus ainda tem milagre para adorador. Deus ainda tem providência para adorador. Deus ainda tem algo extraordinário. Deus tem livramento para adorador. Eu estou sentindo Jesus aqui, irmão. Elias está na prova, mas Deus sustenta Elias. Deus sustenta o profeta. Aleluia, aleluia. Porque para adorador Deus tem milagre, Deus tem providência, Deus tem livramento. Para adorador Deus tem milagre, Deus tem providência, Deus tem livramento. Os 3 jovens
na Babilônia, quando ouviu o barulho da trombeta, a ordem é: se prostra, se prostra. Eles se permaneceram de pé. Nós não iremos se prostrar, nós somos adorador, nós somos adorador. Aí o rei decretou: se não se prostrar, vai ser jogado na fornalha. Mas para adorador, Deus tem livramento, para adorador, Deus tem milagre. Jogaram os jovens na fornalha, os verdadeiros adoradores. Aí passou um tempo, ele diz: vai olhar para ver como eles estão. Jogaram eles amarrados. Quando jogaram eles dentro da fornalha, as pessoas chegaram para olhar, e quando olharam, viu eles andando dentro da fornalha, viu eles caminhando dentro da fornalha. Aí disseram: não jogamos 3, mas tem 4 dentro da fornalha. Tem 4, porque Deus tem livramento, Deus tem livramento, Deus tem milagre, Deus tem providência. Levanta a mão. Levanta a mão se você crê em profecia. Levanta a mão se você é um verdadeiro adorador. Eu estou sentindo Jeová na casa, e a palavra que Deus te diz é: recebe nesta noite. Você que é um verdadeiro adorador, que está aqui se prostrando, tem providência de Deus chegando na tua casa, chegando na tua família. Tem milagre de Deus chegando para você, chegando para você. Tem livramento de Deus. Está caindo hoje, está caindo hoje. Tem livramento, 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 tem livramento. Levanta a mão, irmão. Feche seus olhos aí, porque algo sobrenatural vai acontecer agora. Pessoas vão receber algo de Deus agora. Em alguns segundos, através da tua adoração, o céu vai te tocar como forma. Que está chegando uma providência que você precisa. Que está chegando livramento para a tua casa, para o teu filho. Está chegando milagre sobre ti. Agora, nesses segundos que está passando, entrega a Deus a tua melhor adoração. Mostra para Ele. Mas está doendo, mais adora. Mas está na prova, mais adora. Porque enquanto você está adorando aqui, o céu está derramando sobre a tua vida. Ai, a sé. E me tocou do da cantora minha séria. Olha aí, em alguns segundos, pessoas vão receber da parte de Jesus agora algo sobrenatural que necessita milagre, providência, livramento. Agora, Espírito Santo de Deus, aonde tiver um adorador, que o Senhor tem milagre, tem livramento, tem providência, entrega para Ele agora, agora, agora. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, Deus está entregando, olha aí. E me assura.
na prova. Deus traz milagre para Elias. Até que Deus aparece para Elias e diz: Elias, vai a Acabe e diz para ele, propõe um desafio. Chama os profetas de Baal lá no Monte Carmelo. E Acabe vai, irmão, com os profetas de Baal, toda Israel. E Elias já chega dizendo: olha, eu tenho um desafio. O desafio é esse: vocês clamam o vosso Deus, eu clamo o meu Deus. E o Deus que responder com fogo será Deus em Israel. Eles topam o desafio. E Elias olha para ele e diz: vocês têm a oportunidade, fica à vontade. Aí os profetas de Baal vão oferecer sacrifício a Baal. E começa o sacrifício a manhã toda. Se corta. Baal não responde. Aí Elias diz: grita mais alto, acho que ele está dormindo. Baal não responde. Chega agora a vez de Elias, no sacrifício da tarde. E Elias vai oferecer um sacrifício a Deus. E olha a adoração de um verdadeiro adorador. A primeira coisa que Elias faz é edificar um altar. Porque adorador não adora com o altar quebrado. Quem é adorador verdadeiro, ele não adora com o altar bagunçado. Ele sabe, para prestar adoração tem que edificar o altar. Alá surabaia séria. Abraão é um exemplo disso. Em todo lugar que Abraão chegou, ele edificava o altar em adoração. Mas teve um lugar que Abraão não levantou o altar, que foi no Egito. E quando Abraão esqueceu de levantar o altar, Abraão mentiu. Porque quando alguém esquece do altar, ele está propício à queda. Mas adorador que é adorador, ele sabe, para chegar aqui tem que edificar o altar. Elias edifica o altar. E o que Elias faz? Traz 12 pedras. Isto mostra que Elias, esse adorador, ele tinha comunhão com todo mundo. Por quê? Israel está dividida. Reino do norte, reino do sul. As tribos se dividiu. As 12 pedras significam as 12 tribos. Elias dizendo: aqui tem união, rapaz. Aleluia. Porque adorador que é adorador tem comunhão com todo mundo. Ah, mas eu não gosto de fulano. Ah, se o fulano pregar, eu não vou dar glória. Ah, se o fulano cantar, não vou adorar. Não, adorador que é adorador, irmão, é paz com todo mundo. Aleluia. Alabassura baia séria. Adorador que é adorador tem comunhão com todo mundo. Ó, com pão e suave que a igreja vive em união. Aleluia. Alabassura baia séria. Tem união. E depois disso, Elias, depois de trazer as 12 pedras, traz lenha, traz o novilho, traz água, faz uma valeta em volta do altar. Aí Elias, quando o altar está preparado, Elias vai oferecer a Deus o sacrifício. E quando Elias oferece o sacrifício, irmão, a Bíblia diz que Deus veio com o fogo sobre o altar. Quem acendeu o fogo no sacrifício foi Deus. Eu vou dizer de novo: quem acendeu o fogo no altar do sacrifício foi Deus. Porque não é o homem que acende o fogo no altar,
é Deus. Irmão, por que é Deus? Porque o sacrifício aqui é para Deus. Romanos 12, roga aos irmãos que apresentai o vosso corpo em sacrifício santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, viemos aqui para oferecer um sacrifício a Deus. Então quem acende o fogo não é cantor, quem acende o fogo não é pregador, quem acende o fogo é Deus que manda fogo. É Deus que mandou fogo. Por quê? Porque o sacrifício é para Deus. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para glorificar a Deus, para exaltar a Deus. Irmão, cada um aqui tem a responsabilidade por seu sacrifício. Cada um aqui é responsável pelo seu culto. Você que está me ouvindo, você é responsável pela sua adoração. Você é responsável pelo seu sacrifício. Então nós temos que parar com a mente, com um pensamento que é querer dar nota ao culto, querer dizer se o culto foi bom ou se foi ruim. Porque, irmão, eu já vi, aqui não tem, mas já vi por aí alguém sair do culto e dizer: o culto foi ruim hoje, hein? Pregador não estava bom não, cantor não estava bom não. Irmão, se o culto for ruim é porque você não veio oferecer sacrifício, veio para observar. Porque quem que vem oferecer sacrifício oferece para Deus. E quem tem que dar nota ao culto não é eu nem você, é Deus. É Deus tem que dizer: foi bom o seu culto, hein? Foi ruim seu culto, não recebi não. É Deus tem que dizer: a sua oferta recebi, a sua não ofereci. O nosso objetivo aqui é um só: oferecer a Deus o nosso sacrifício. O nosso sacrifício. E a certeza eu tenho: quem chegou para adorar, quem chegou para sacrificar, Deus vai responder com fogo no altar. 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 Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com alá e a sério. Deus vai responder com fogo. Deus vai responder com fogo. Quem acende o fogo é Deus. Quem acende o fogo é Deus. Em Levítico, quando Deus deu a ordem a oferecer o sacrifício a ele, o sacerdote preparou o sacrifício, o sacerdote trouxe a lenha. Aí a Bíblia diz: e Deus acendeu fogo no altar. Aí a ordem de Deus para o sacrifício é: o fogo sobre o altar não pode se apagar. Aleluia! Deus vem e acende o fogo. Nossa obrigação é não deixar o fogo se apagar. Como? Tira a cinza, coloca lenha. Tira a cinza, coloca lenha. Tira a cinza, coloca lenha. O grande problema é que muitos ficam no comodismo: deixa a cinza no altar. A cinza está velha já, a cinza está aí, está bagunçado o altar. Mas no dia em que tirar a cinza, trazer lenha, Deus volta a acender o fogo no altar. E a minha obrigação é tirar a cinza, colocar lenha. Tirar a cinza, colocar lenha. Tirar a cinza, colocar lenha. Eu não estou entendendo. Orar a Deus, buscar a Deus, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia, cultuar. Eu vou dizer de novo: orar a Deus, buscar a Deus, jejuar, se consagrar, ler a Bíblia, adorar. Porque quem está tirando a cinza, trazendo lenha, o fogo não vai se apagar. 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 O fogo não irá se apagar. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Não vai se apagar na tua vida. Não vai se apagar o fogo aqui. Porque tem gente tirando a cinza, tem gente colocando lenha. Tem gente tirando cinza, tem gente trazendo lenha. O fogo não vai se apagar. O fogo não vai se apagar. O diabo está até pensando, olhando e dizendo: a chama pode até enfraquecendo, a
A lâmpada pode até parecer que vai se apagar, mas eu vim dizer uma notícia de Deus aqui. Há um renovo espiritual nesta noite. Há um renovo espiritual nesta noite. O diabo vai perder mais uma, porque ele vai olhar para o seu altar edificado e ver, a chama não se apagou. 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 Só quem está queimando aí. Só quem está queimando aí. Só quem está queimando aí. Só quem está queimando. A chama não vai se apagar no ministério de louvor. A chama não vai se apagar nos obreiros. A chama não vai se apagar no ciclo de oração. A chama não se apaga na igreja. A chama não vai se apagar em Nova Morada do Sul, porque Deus acendeu a chama aqui. Não vai se apagar, 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 não vai se apagar. Eu termino aqui. Diz para o teu irmão: a chama não vai se apagar. Depois que Deus acendeu fogo no altar, aí a Bíblia diz: toda Israel se prostrou e adorou, dizendo: só o Senhor, Ele é Deus. O que fez o povo adorar? O fogo no altar. Eu vou dizendo, o que fez o povo adorar foi o povo ter visto o fogo queimar o altar. O que faz alguém adorar a Deus é porque o fogo está queimando no altar. O dia que a chama apaga, a adoração sincera vai embora. Vira uma adoração artificial, porque o fogo não é mais verdadeiro, é artificial. Mas enquanto tem fogo, tem adoração. Ai, irmão, Dia Surabaia sério. O que podemos é não deixar o fogo se apagar. A adoração não ir embora. O fogo não pode se apagar. Um grande pregador chamado John Wesley, ele dizia: eu me coloco em chama, o povo me vê queimar. Ele dizia também: ou você coloca fogo no seu sermão, ou você joga o seu sermão no fogo. Porque o que faz alguém se achegar a Deus é o fogo no altar. E a Surabaia sério. O diabo está pensando que a chama vai se apagar, mas não vai. Essa chama no Brasil foi acesa há mais de 100 anos, através de 2 missionários suecos, que nasceu de um grande avivamento nos Estados Unidos, na Rua Azusa, em Los Angeles, através de um grande pregador que queimava com o Espírito Santo, chamado William Seymour, que eles saíram, e a história diz que Deus falou com o Gunavim, dizendo: vou te mandar para o Pará. E ele ficou no mapa onde perguntou: onde quer parar, parar, parar. Aí viu Brasil. Deus deu toda a direção até o barco. Ele entrou dentro do navio, desceu em Belém do Pará, com o navio. A chama queimava no coração dele, e ele começou a pregar sobre as praças. Casou com uma enfermeira que largou tudo e veio para cá fazer missão.
Aleluia. A Frida, que pôs os hinos da harpa, foi ela que compôs. E quando eles chegaram pregando, ela pregou um dia, foi para o Rio de Janeiro pregar, as pessoas rastejou ela pelo cabelo na rua, para ela parar, mas a chama não se apagou. E através da pregação desses homens, uma mulher ouvindo eles pregar, Celina de Albuquerque, recebeu o batismo do Espírito Santo com fogo. Taia surabadacandorébia séria. Tibia surabadacandorébia séria. E até hoje o diabo persegue, dizendo que essa chama vai se apagar. Até hoje o diabo persegue, querendo parar esta adoração. Mas eu vim como boca de Deus a dizer: as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Esta chama, ela não vai se apagar. Tem adoração, tem adoração, tem adoração, tem adoração, tem adoração. Levanta a mão, irmão. Levanta a mão, em alguns segundos Deus vai derramar uma presença dele aqui. A chama vai queimar em mim e em você. Tia Surabaia Séria. O altar já está preparado, a união já está feita, já trouxemos o novilho, Jesus Cristo já está presente. Nós estamos aqui e oferecer o sacrifício. Deus vai mandar fogo no altar. Deus vai mandar fogo no altar com a mão levantada. Em alguns segundos, pessoas vão receber uma presença de Deus, do fogo do Espírito Santo agora.